Bom dia, pessoal, tudo bem? Galera do segundo ano, como é que estão vocês? Tudo certinho? Então, ontem passei aquela última parte da matéria, né? Foi um vídeo bem denso. Eu tenho reparado que vocês não andaram acessando não, tá? Dá uma acessada lá no vídeo antes dessa aula aqui. Por quê? Porque lá que eu explico a matéria dessa aula de hoje, tá bom? Eu tô vendo lá no YouTube de ontem para hoje, teve 0 visualizações. Se você não estiver conseguindo acessar, você me fala que é para eu ver o que está acontecendo, tá bom? Mas continuando então, hoje mais cedo eu passei uma quantidade de exercícios, né? Falei que o vídeo estaria disponível depois da correção dos exercícios. Então agora nós estamos fazendo a correção desses exercícios da lista não, hoje é da apostila de vocês. A apostila número 1, passei exercícios da matéria de condução térmica, convecção térmica e radiação térmica, que nós passamos a corrigir agora. Vamos começar então da primeira parte, né? Que são nas páginas 41 e 42. Opa, caiu o piloto. Gravidade é fogo. Ela não perdoa. É que nem a internet, não perdoa ninguém. Então vamos começar na questão número 3, né? Que é a primeira questão que eu passei na página 41. Tá? Não se liga em mim não, tá bom? Estou conferindo aqui no meu monitor qual é o exercício, tá bom? Que eu estou sem a apostila escrita aqui. Se liga no quadro, beleza? Então, na questão 3 ele diz o seguinte: que numa noite de inverno, o dormitório de Serginho, um personagem aí, apresentava uma temperatura ambiente de 10 graus Celsius. Para não sentir frio durante a madrugada, ele fez o quê? Esticou sobre a cama 3 cobertores de lã, bem grosso, bem espesso, e aguardou alguns minutos. Em seguida, deitou-se na cama e percebeu que ela continuava muito fria. Após um certo tempo na cama, depois que ele entrou, bem coberto, ele sentiu que o frio passou, entre aspas, e que a cama estava bem quentinha já. Aí tal fato se explica por quê. Bom, tal fato se explica de maneira simples. Vamos colocar aqui uma pessoa dormindo, né? Ok, o travesseiro aqui, né? Na cama aqui. Tá? Então a pessoa está lá. O que a pessoa faz com a cama quando ela está deitada sobre ela, além de amassar o colchão? Troca calor com ela. Então o calor passa do corpo da pessoa para a cama. Porque há um contato físico ali. Tá? Então a pessoa vai liberando calor para a cama e aos poucos a cama vai se aquecendo. E isso acontece por quê? Por causa da condução térmica. Contato físico direto entre eles. Tá bom? E com o tempo, o cobertor que ele se coloca aqui em cima, eu vou colocar aqui de vermelho, vamos dizer que isso aqui seja o cobertor que está cobrindo o cara, tá? O cobertor de vermelho ali não deixa o calor passar para fora. Por quê? Porque o cobertor é feito de lã, material que é altamente isolante térmico. Então a resposta correta aí é que Serginho aqueceu a cama por condução térmica e o calor não saiu da cama por isolamento do colchão não, da coberta. Ou seja, a coberta é um isolante térmico muito bom, o que corresponde mais à questão alternativa, melhor dizendo, de letra B. Tá ok? A coberta não é um aquecedor. É só um isolante térmico. Então, para esquentar a cama, o cara tem que estar lá deitado. Tanto é que quando ele deita na cama depois que deixou o cobertor lá, nada mudou, né? Nem poderia, né? Questão número 4. Ele tem uma leitura para fazer e aí tem umas palavras para completar. Vamos lá. Então, primeiro, ele diz que os habitantes dos cerritos, com o tempo, foram aprendendo a plantar e moldar potes de barro cozidos. Os índios usavam panelas de barro. Modernamente, nós usamos panelas de metais, como por exemplo alumínio e aço inoxidável, com cabo de madeira ou baquelite. Os metais, nesse caso das panelas que nós usamos hoje, são de energia na forma de calor, pois possuem condutividade térmica, e aí o material do cabo possui uma condutividade térmica. Então, a questão do metal, como nós já tínhamos falado lá na condução térmica, tá certo?
Ele basicamente é um bom condutor. Ser bom condutor tem alto valor de condutividade térmica. Ok? Já a madeira, que é, por exemplo, né, nesse caso, isolante, ela tem baixa ou pequena condutividade. Portanto, as palavras que devem completar corretamente esse texto são: os metais são bons condutores, possuem alta condutividade. Já o material do cabo, que é de madeira, por exemplo, possui baixa condutividade. Então, bons condutores, alta e baixa. Letra E é a resposta correta. Vamos à questão 5, então. Deixa eu colocar o piloto vermelho aqui, vamos ler agora. Na questão 5 tem uma tirinha do Garfield, né? No primeiro quadrinho da tirinha ele fala o quê? Se o chão estiver frio, não sai da cama, está enrolado da cama e tal. No segundo quadrinho ele coloca a patinha lá e vê que o chão está gelado. E na terceira ele falou, ótimo, e se enrola na cama. Tá? A sensação térmica que o Garfield está sentindo, ok? Isso que é o ponto central aqui. Então ele pergunta sobre a sensação térmica experimentada por Garfield ao encostar o dedinho no chão. É correto afirmar que o chão parece gelado. Beleza. Por quê? Bom, gente, vamos ao que é e ao que não é. Né? Em primeiro lugar, aqui está a caixa do gato. O gato está aqui. Eu sou horrível de dizer gato, hein, gente? Então não se espante, né? Parece um rato, meu Deus. Muito bem. O bicho tá ali, tá certo? Tá a cama aqui. Aqui o gato, a cama e o chão estão na mesma temperatura, tá? Quando o bicho bota a pata no chão, o que acontece é que a transferência de calor dele para o solo. Por quê? A sensação que ele sente de frio. Quando você sente sensação de frio, você tem uma sensação de frio, é porque você está perdendo energia, perdendo calor. E está em contato com quem? Com o ar, obviamente, que não estava reclamando de frio até aquele momento, e depois com o chão. Ele passa a reclamar quando toca o chão. Isso quer dizer que está perdendo calor para o chão. Tá? E ao perder calor para o chão, vem a sensação de frio naquela região do contato, que no caso é o dedo. Então, nesse caso aí, você tem o chão, tá certo? Com uma alta condutividade. Por isso é que rouba calor da mão, fazendo ele sentir frio. O ar tem uma baixa condutividade e apesar de também estar roubando o calor do corpo do gato, está roubando uma taxa muito menor e aí ele não reclama de frio naquele momento por causa do ar, só por causa do contato com o chão. Então, na verdade, o chão tem uma condutividade maior do que o ar e uma temperatura mais baixa do que a pata do gato. E aí rouba calor da pata do gato. Então a resposta correta é aquela que diz que a condutividade térmica do chão é maior que a do ar e o calor é transferido do gato para o chão. Alternativa correta, letra A. Ok? Questão 6 para a gente encerrar essa página aí. Ele diz então que o ser humano é homeotérmico, ou seja, possui a capacidade de manter sua própria temperatura corporal dentro de uma faixa razoavelmente estreita, em torno dos 36 graus e meio. Se você for na rua, principalmente no Niterói e São Gonçalo, a gente está vendo muitas pessoas medir a temperatura das pessoas, né, com um termômetrozinho de infravermelho. Algumas pessoas têm medido a temperatura até mais baixa que isso, 35, 35,5, tá bom?
mas é porque você tem que levar em compensação a distância e o fato de a pessoa estar perdendo calor porque o ambiente nesse momento está com a temperatura mais baixa, tá bom? Então é normal que a pessoa, medida aí no termômetro, tenha temperaturas um pouco mais baixas que isso, 36, 35,5, nada para se assustar. Agora, se medir 34 ou 33, pode providenciar o enterro que a pessoa já morreu, tá? Voltando aqui à questão. Apesar das variações térmicas do corpo, né, e do ambiente também. Então, estando o ambiente externo numa temperatura mais baixa que o corpo, há então 3 mecanismos básicos pelos quais se dá a perda de calor do corpo para o ambiente: condução térmica e radiação térmica e transpiração, caso a temperatura da pele atinja 37 graus Celsius, disparando um mecanismo de controle homeostático do hipotálamo. Nossa! Ou seja, disparou o alarme, começa a suar. E aí perder calor. Ok? Muito bem. Assuma uma estimativa de 5 centímetros de distância ao longo do ar, né? 5 centímetros de distância para o ar, ao longo do qual a temperatura cai da pele, que é em torno de 34, para uma temperatura ambiente, e considere 2 metros quadrados como uma área exposta pelo corpo para a pessoa média em uma condutividade térmica, sendo K igual a 5,7 vezes 10 elevado a menos 5 calorias por segundo para o ar. A perda de calor, ou seja, o fluxo de calor por condução para uma pessoa exposta ao ar em repouso, quando o ar está a 23 graus Celsius, é aproximadamente igual a quanto? Bom, essa é uma questão de resolução numérica. Eu falei que não ia cobrar as questões, a equaçãozinha aí. Não vou cobrar realmente em prova e teste, mas eu passei essa aí para a gente resolver pelo menos uma vez na vida. Vamos lá, é para resolver a lei de Fourier, tá bom? E a lei de Fourier, a lei, né? Me diz que o valor do fluxo de calor é igual à condutividade térmica multiplicada pela área dividido pelo comprimento multiplicada pela variação de temperatura. A variação de temperatura aqui é a diferença entre a temperatura do mais quente e do mais frio, tá bom? Então os valores que ele me dá aí, a pessoa está com 34 graus, nossa, né? Pois é, então. A temperatura 1 é 34 graus Celsius. O ar ele falou que está a 23 graus Celsius. A temperatura 2 é 23 graus Celsius. Né? Isso, 23 graus Celsius. Ou seja, eu vou ter uma variação de temperatura de 11 graus. Tá? Uma diferença de temperatura entre as áreas. A área que ele falou ali é para considerar 2 metros quadrados. Tá? E uma condutividade térmica do ar, que é 5,4 vezes 10, 5,7 vezes 10 elevado a menos 5, que é 7, e aqui é menos 5. Show! Tem uma unidade de medida ali, posso não botar agora se não quiser, tá bom? Então, assuma a estimativa de 5 centímetros de distância do ar, né? Distância é o comprimento, 5 centímetros. Está fora das unidades de medida padrão do sistema internacional. Divide então por 100 para passar para metro. 0,05 metros. Ok? Beleza então. Aí qual vai ser o valor do fluxo de calor? Repara que eu vou ter o fluxo de calor medido em unidade do sistema internacional, que está ali as respostas em as alternativas em watts. Vamos ver se está tudo em sistema internacional. A variação de temperatura no sistema internacional pode ser a mesma. 11 Kelvin, sem problema nenhum. Aqui está em metro quadrado, beleza. As unidades de medida do K está em calorias. Olha lá, tá vendo? Caloria, tá vendo? Por segundo centímetro grau Celsius. Ou seja, eu ainda vou ter que fazer no final das contas a passagem ali. Porque como está em centímetro, deixa eu colocar aqui mais especificamente. Aqui é segundo, aqui é centímetro e aqui é grau Celsius. O grau Celsius não precisa, né, se preocupar. O segundo não, já está dentro das unidades de medida. Mas o centímetro e a caloria desbundou a gente aí, porque a gente vai ter que fazer a passagem aí, tá bom? A pele eu tinha até feito, a distância eu tinha até feito ali 5 centímetros e tal. Quando eu fizer
centímetro aqui e centímetro aqui, ele vai cortar, tá bom? Eu vou ter, se eu tivesse eu teria um problema menos. Quando está embaixo, vai juntar aqui centímetro com centímetro, vai ficar centímetro ao quadrado. Não vai ter jeito, cara, eu vou ter que passar ali, tá bom? Então aqui, ó, para eu passar, eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a menos 2 metros, tá? Então isso aqui vai dividir por, tá, do lado de baixo por 10 elevado a menos 2 metros. E a caloria? Quantas calorias vale, quantos joules vale uma caloria? Uma caloria vale 4,2 joules aproximadamente, tá? Então aqui, nessa caloria, ele não fala ali especificamente para a gente usar nada, né? Eu vou dividir ele então por 4,2. Desculpa, multiplicar aqui 4,2. Então, para eu fazer a passagem do K, eu vou ter que multiplicar 5,7 vezes 10 elevado a menos 5. Eu vou ter que multiplicar ele por 4,2 e eu vou ter que dividir ele por 10 elevado a menos 2. Porque o centímetro está do lado de baixo da fração. Tá vendo? Olha lá. Tá? Então, como é que vai ficar isso em unidade de sistema internacional? Vai ficar 5,7 vezes 42, 57, 42, 57 vezes 2 dá 114, e aqui vai dar 228, o que vai dar 4, 9, 3, 1, 3, 2, pelo amor de Deus, né? 2, 3, 9, 4. Então aqui vai dar 2,394 vezes 10, menos 2, vai ficar menos 5, menos 2, que vai dar menos 3. Tá? Aí vai dar joule por segundo metro Kelvin. Aí vai estar nas unidades de medida correta. Tá bom? Então, na verdade, eu vou ter que usar este valor convertido aqui, ao invés de usar aquele valor lá em cima que ele deu no início. O que já é uma complicação do cacete, né? Então, substituindo ali. Nossa, fiz o fio totalmente errado. Φ vai ser igual a 2,394 multiplicado por 2 dividido por 0,05 e vezes a variação de temperatura, que é 11. Tá? 2 dividido por 0,05 é 20 dividido por 0,5 é 40. 40? 0,01 dá 200. 200 dividido por 5, 40. Perfeito, 40. 40 então. E ali vai dar 44. Então quando eu multiplicar aqui por 44, vai dar quanto? 4 vezes 4, 16, vai 1. 36 com 1, 37, vai 3. 12 com 3, 15, vai 1. 8 com 1, 9. 9, 5, 7, meio. Vai dar 6, 13 vai 1, 12, 13 vai 1, 15 vai 1, 10. É isso? Nossa, que coisa absurda. Então, isso ainda tem a potência de 10 aqui, ó, 10 elevado a menos 3. Ok? Então vai dar 2,394 multiplicado ali por 40, o que vai dar, então aqui vai dar 1,05,336. Eu vou ter então, amigo, isso aí, eu vou ter então a vírgula aqui, não é? 1, 2, 3, isso. E quando ficar 10 a menos 3, vai ficar 10,5 aproximadamente. 10,5336 watts. Então aí o que aparece para nós é a alternativa mais próxima. Deixa eu ver aqui. Então aí a alternativa mais próxima para a gente é a letra C. 10,5 watts. Tá certo? Fazer o que, né? É uma aplicação aí comum da lei de Fourier, tá bom?
tem uns números enjoados, né? Mas lembre-se que eu não vou cobrar essa conta em nenhum teste na prova. Tá bom? Essa parte da matéria aqui vai ser considerada apenas teoricamente. Então nós vamos apagar aqui agora para a gente poder fazer o exercício da segunda parte. Então apagando. Vamos então à página 44, 45, exercícios 8, 9, 10 e 11. Vamos começar na questão número 8, né? Então, na questão número 8, ele diz que devido a uma fonte de calor em Manaus, capital do Amazonas, lá no norte do Brasil, é comum a instalação de aparelhos de ar-condicionado, principalmente em locais públicos e fechados. O ar, resfriado pelo aparelho de ar-condicionado, troca calor com o ambiente interno, dentro da sala, dentro do espaço que ele vai refrigerar. E essa troca se dá principalmente por qual processo? Ora, se você tem um ar-condicionado que normalmente é instalado em cima, esse ar-condicionado ele vai jogar ar frio, que obviamente é mais denso, ou seja, entre aspas, é mais pesado, né? E por isso a tendência natural dele é fazer o quê? Cair. Ao cair, ele empurra o ar quente para cima. Esse ar quente é captado pela frente do aparelho do ar-condicionado, passa pelo sistema, é resfriado e retorna sendo mais frio. Então, dentro do ar-condicionado é uma outra coisa. Mas no ambiente onde o ar-condicionado é instalado, a troca de calor se dá basicamente pelo movimento das camadas de ar com temperatura diferente. E isso tem nome, convecção térmica. Então a opção desse processo aí, nessa questão, a opção que tem mais a ver é a questão da convecção e precisa de um meio material para se realizar, porque precisa do ar para poder se realizar. A alternativa mais correta então é a letra A. Ok? Beleza. Questão número 9. Na questão 9, a pessoa deseja aquecer uma quantidade de água que está colocada no recipiente cilíndrico e de grande altura. E aí, para isso, ela dispõe de um aquecedor elétrico de imersão. O que é isso? É um aquecedor elétrico que você coloca dentro da água para ele esquentar a água. O aquecimento não vem de fora da água, vem de dentro da água. Com um aparelho elétrico você coloca lá e esquenta a água por dentro. Beleza? Então, a pergunta é, em que posição esse aquecedor por imersão deve ser colocado dentro da água para que possa produzir um aquecimento mais homogêneo da água? E aí, em que lugar esse aquecedor tem que ser instalado? Bom, mesmo princípio, né? Mas nesse caso tem uma aplicação diferente. Aqui eu tenho um recipiente cilíndrico de grande altura. Isso quer dizer que se você botar o aquecedor aqui, ó, tá? Você botar o aquecedor nessa camada aqui, ele vai esquentar a água e vai fazer com que a água menos densa que a água quente fique por cima e não desça. O ideal é esse aquecedor ser colocado aqui, ó, para que ele esquentando a água aí embaixo, essa água fique, entre aspas, mais leve, né? Na verdade é menos densa, e essa água possa subir. Tá certo? E ao subir, abre uma região de baixa pressão para que a água mais fria possa descer. E aí, ao descer, ela é aquecida e o ciclo vai se repetindo, tá bom? Então a opção correta é aquela que diz que esse cara deve ser colocado embaixo, de modo que as correntes de convecção facilitem o aquecimento homogêneo de toda a água. A opção correta, então, é a letra C nesse caso.